Sócrates, eu vejo da seguinte maneira: a partir do momento que Sócrates questionava, isso foi algo muito bom, deu origem à filosofia, psicanálise e outras ciências. Mas a questão é, se o questionar é bom, se o desmontar é bom ou ruim, então o que vai ser montado daí? Não seria, como Nietzsche diz, que o analista, o psicólogo ou o psicanalista é como um cão de guarda para o nascido do ego na floresta do eu? Rapaz, pergunta aí é para quem é doutor em Nietzsche, né? Você é jovem pra caramba e eu não sou especialista em Nietzsche, né? Mas é uma pergunta e tanto, né? Agora, a questão que a gente estava mexendo aqui, Pedro, é nesse desmonte do eu, como é que eu remonto, né? Eu vou até pedir desculpa aqui aos colegas, tinha pensado em conversar hoje sobre o conto O Menino e também um outro conto que o Machado trata a questão que a Lígia trata do menino, né? O menino Plácido em Viagem à Roda de Mim e o menino em Lígia, no conto O Menino, né? Pelo seguinte, porque tem alguns colegas que estão pesquisando isso, entrando a fundo aí na questão do autismo, que pediram, pelo amor de Deus, para hoje não participar, né? Porque tem compromisso familiar. E como é um tema de formação, né? Mais de formação do que instrutivo, como é esse de hoje, eu troquei o conto e acaba que a gente faz o outro na próxima semana, né? Aqui, Kelly, não sei se você tem conhecimento, você que é pesquisador profundo, leu quase tudo, ou tudo praticamente em Lígia, né? Conhece bastante. Tem um, uma pequena canção aqui dedicada por Pero Neto, que nasceu em 1916, 2 anos antes da Lígia, e morreu em 37, com 21 anos. Jovenzinho, né? Para Lígia Azevedo Fagundes, Canção do Pescador. Solto a minha piroga, minha embarcação, suavemente pelo mar da vida, iluminado ao longe pelo teu grande amor. Não me assusto o bramir do mar, ululando noite em fora, só porque Deus me deu a aurora do teu grande amor. Sou pobre de mim, um humilde pescador, vago pela vida fora, como num mar revolto, baila uma flor. Canto continuamente a glória de te amar, e minha voz sentida põe tremuras de brisa na pauta azul do mar. Sou um humilde pescador que só nasceu para te amar. Às vezes penso, voltarei ao ponto de partida, quando para mim se apagar no último lampejo a luz do teu olhar. Cobre-me nos olhos em véu crepuscular, e minha alma então se põe tristemente a chorar. Esse poeminha do Pero Neto, né, publicado em 28 de junho de 36, logo depois ele falece. Nesse mesmo jornal que ele publicou, esse poeminha dedicado a Lígia, jornal chamado Caldas de São Pedro, dá para ler aí? Eu acho que dá, né? Jornalzinho chamado Caldas de São Pedro, em 26 de janeiro de 37, a Lígia de 19 de abril de 1918, né? Então ela tinha aqui, em abril ela ia fazer 19 anos, então ela tinha 18 ainda, perto de chegar a 19. Nesse jornal, no número 26, que é o mesmo aqui do Pero Neto, ela publicou, a Lígia publicou o Boêmio, né? A Boemia, tá? Pequeno textinho que sai no Porão e Sobrado, primeiro livro. Porão e Sobrado tem, aliás, a Boemia eu acho que não, eu acho que esse aqui não me lembro, tem que verificar. Então ela tem alguns continhos, assim, espaços, que eu não sei se você tem conhecimento, Kélio. Chegou a ter acesso a esses. Você leu, chegou a ler esse material? Estou mostrando aqui por curiosidade minha, porque eu não sou especialista em Lígia, né? E minha especialidade não é Lígia. Andei pesquisando e descobri isso aqui dela. Adelmo, esses textos que pertencem ao Porão e Sobrado, eu nunca tive acesso a nenhum deles. Já tem 10 anos que eu estou atrás desse livro. Quando a primeira vez que eu o encontrei na internet, ele custava R$ 4.300. E na época eu não tinha condições de comprá-lo.
Depois ele simplesmente ficou fora do mercado. Eu descobri que tem um professor acho que do Maranhão, que tem o livro. A gente pediu emprestado, que a gente queria fazer uma obra em homenagem à Lígia, e que a gente pegasse a obra dela inteira. Só que aí o professor se negou a nos dar o PDF do livro. Ele disse que ele também está fazendo algo parecido. Então, por causa disso, eu nunca tive acesso aos contos do Porão e Sobrado. É o único livro dela que eu não li. Eu não tive acesso a esses textos. Alguns outros textos esparsos dela eu tive acesso, mas eu só fiquei com aqueles que não fazem parte desse primeiro livro dela, tá? Entendi. Tá ótimo. Então, 6 meses após o poeminha, né? Ela então publicou o Boêmio, que nós não sabemos se esse Boêmio aqui é o pretendente, né, ou admirador dela, que veio a falecer em 36, né? Em 37. Não sabemos porque é comum o trovador, né, dialogar também quando aparece a musa, né? Quando aparece, é comum fazer um diálogo, né, via jornais, tá? Público, né? O dele é bem explícito, né? Questão de amor. O dela não é não, tá? A gente pode ler uma hora, mas não vamos ler agora não. Agora eu vou dar um salto aqui para um de 1938, também dela, da Lígia. A Lígia publicou em 1938 sobre o eu, né? O eu lírico, que é um texto, né? Então é eu lírico, né? Tem que falar assim, mas também é o eu pessoal, né? Porque remete a uma dificuldade interna, assim, do como é que eu me apresento, até onde eu me arrisco a escrever e publicar certas coisas, né? Como mulher, principalmente, então, pesa mais ainda a imagem, né? Eu creio na existência da fatalidade, por comodidade eu nasci fatalista. Está escrito, tinha que ser assim, e de braços cruzados, calmamente, aguardo tudo o que vier para mim. Então fala da fatalidade, do que acontece, da Deus da fortuna, né? O azar, o acaso, né? Se você tomar o acaso pela desgraça, pô, só dou azar, ou então, que bom que aconteceu uma merda na minha vida, porque eu vou aproveitar e estudar, né? Então ela toma a fatalidade como uma questão. Todos dizem, mova-se que o destino será escrito pelas tuas mãos. Mova-se que o destino será escrito por você mesmo. É inútil covardia, é fraqueza. Confiar a sua sorte é uma fantasia. Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. Olha que frase interessante. Aqui, no meio do continho Boemia, tem uma passagem aqui que eu vou ler só o início, porque é interessante. Quer ver? Começou, então. O vadio apanhou um cigarro que se consumia na sarjeta. Enfiando as mãos no bolso, encostou-se num lampião, o único que ainda se conservava aceso, poupado pelas pedradas dos moleques, do bairro. Fixo o olhar numa veneziana iluminada, onde vultos se moviam, ficou imóvel, acompanhando com um assobio, sons apagados de um tango distante. A Lídia está escrevendo aqui, né, a autora. Depois voltou-se bruscamente. Olhe, rapaz, é melhor ir para o seu baile. Eu prefiro ficar só. Além disso, você não é companhia para mim. Quem nos encontrasse, o que pensaria? Eu quase maltrapilho. Você luzindo nesse smoking. Um de nós dois está fantasiado. Então chega um rico, né? Um carrão. E o vadio, né? Um de nós dois está fantasiado. Então um de nós dois tem um disfarce. O moço, deixando a penumbra, aproximou-se do vadio. Não. O baile deve estar terminado. Creio não encontrar, a estas horas, nenhuma garagem aberta para consertar o meu carro que devia estar com defeito. Ficarei por aqui até que amanheça. Quero que me leve ao cabaré que sua gente frequenta. Preciso ouvir esse tango. Sou escritor. Olha a frase aqui, ó.
Sou escritor, preciso conhecer ambiente para completar um livro. Aqui nós estamos lendo, Kélio, e também Lúcio, né? Nós estamos lendo assim, o autor... O Machado de Assis tem uma frase assim: o autor ele se trafica no livro, ele trafica-se a si próprio dentro do livro com algumas jogadas, assim, algumas mensagens, né? Preciso conhecer ambientes para completar um livro, tá? Se você jogar essa frase aqui no Google, assim, entre aspas, não aparece nada, referência nenhuma, nem a Lígia, nem a ninguém. Quer dizer, um material que talvez não foi consultado ainda para pesquisa, né? Transferindo essa frase para cima da autora seria: como é que eu encontro ambientes para ser tão criativa com meus contos, né? Nós estamos partindo do pressuposto aqui, Kélio, que a Lígia, ela tem uma capacidade de escuta, assim, muito fina, de entrar nos ambientes, ou de amigas, ou de casamento, aquelas conversas de mulher, assim, que você tem um espaço reservado para isso, que através da amiga descobre um monte de coisa. Que a gente vai ler aqui no conto chamado Os Mortos, como que uma passa informação para outra. A mulher, então, tem uma posição privilegiada de escutar certos segredos, né, que pode converter em narrativas, tá? Boa noite, Rafael. Rafael, Kelly, é um psiquiatra de São Paulo, da Santa Casa, né? São pessoas que lidam com o público e também formados e que têm um enfrentamento com a realidade, né? Boa noite, Rafael. Obrigado por ter vindo. Então, desse conto aqui, chamado Boêmia, ou Boemia, né? Vamos ler só até aqui hoje. Mas ele comenta, então, assim: eu sou um escritor, né? Eu quero entrar nesse ambiente, pagar-lhe bebidas. Vamos? Ele está à procura, então, de material para publicar um conto, né? Porque aqui a autora, então, diz, né, o eu dela, né? Criando esses momentos em que houvesse uma fatalidade, ou uma nova descoberta, né? Ou uma informação que ela ficaria, assim, de olhos regalados, né? Todos dizem: mova-se, que o destino será escrito por suas mãos. Essa é uma mensagem também da autora para nós, leitores, né? Faz a sua vida, né? Eu fiz a minha, eu estou fazendo a minha e mostrando como se faz, tá? Vai se movendo e você mesmo faz seu destino, tá? É inútil, por isso que eu acho assim, tem no trabalho da Lígia, Kelly, não sei se você leu assim, né, também, mas nós estamos lendo assim, ela ensina você a fazer literatura e também dá uma aula de existência, como se fosse o existencialismo, tá? Uma filosofia existencial, né? Mova-se, que o destino será escrito pelas suas mãos. É inútil covardia, é fraqueza confiar sua sorte a uma fantasia, tá vendo? Você não vai entregar o movimento de sorte, né, que aconteceu na vida a uma fantasia, dizendo: isso é uma fantasia. No conto O Rei dos Caiporas, o Machado vai do início ao fim em cima desse ponto, desse tema, né? Aconteceu um monte de coisa, mas o personagem toma como fantasia. E não como alguma coisa que direcionasse a vida dele, né? Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. Ô, Bia, quanto tempo, hein? Bia de Goiás também, interior de Goiás, né? Quanto tempo que a Bia não vem? Obrigado por ter vindo. Só você poderá... Você chegou na hora certa, Bia. Olha a frase para você que a Lígia mandou aqui para você. Ó, Deus da sorte aqui manifestando para você, Bia. Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. Tá bom, Bia? Anota. Bota na parede da cozinha, da sala, né? A sua cadernetinha. Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. E eu sinto vontade de lutar também. Quisera eu própria ser a responsável das vitórias e fracassos da minha vida. Parece uma sessão analítica, né? Assim, ela falando para o público, mas do que eu quero da vida, né? E, no entretanto, enquanto em meu redor todos se agitam para a realização de um ideal, covardemente deixo cair os braços, impotente, à mercê de um destino aguardando o final. Por comodidade, aceitarei tudo que vier de bom ou de mal. Estou predestinado a ser o que ela quiser, a fatalidade, né? Estou predestinado a seguir o que a fatalidade me conduzir pela vida, né? Ela casou com um professor, depois separou do professor, casou com outro sujeito. Mas na frente, né, as fatalidades foram acontecendo.
Eu creio na existência da fatalidade e só ela é a culpada por eu não ser feliz ou o que for, né? Então nós vamos entrar no conto chamado Os Mortos. Informei aqui, Rafael, que a gente não ia fazer hoje o Menino e nem o do Machado, porque alguns colegas pediram para não poder comparecer hoje, que tinha evento familiar, de aniversário, uma certa prioridade à família também, né? Gente que vem acompanhando há muito tempo, nunca falta, então pedi hoje para a gente cancelar, porque são dois contos conceituais, fundamentais, né, para a estruturação do eu, né? Na criança lá, né? O menino é uma garotinha que passa por uma decepção desastrosa. É a fatalidade que, então, vai formar nele o seguinte: ou reage ou não. Ele vê o pai detonado numa situação que quem leu o conto, né? Então, como que a traição é constitutiva e necessária para testar se você tem ou não capacidade de reverter a derrota, né? Mais ou menos isso. A Lígia gosta muito de trabalhar esse ponto, que é os mortos aqui, tá? Aqui também a narrativa é um pouco acelerada, é em primeira pessoa, parece uma paciente deitada no divã do analista, falando a miséria que ela mesma aprontou da vida dela. Muito interessante o conto, tá? O conto é brilhante, né? Ali já tinha 49, ela tinha 31 anos de idade, o livro Cacto Vermelho. Primeiro conto desse livro, se ela botou no primeiro é porque é o que abre a obra, né? Seria o mais importante. Apesar de que tem mais dois ali, que é a Confissão de Leontina e o Menino, que está nesse livro também. É só livro, só conto fantástico, muito bom. Sorte que o Kélio deu de escolher uma, né? Quer dizer, eu escolhi Alain Badiou como meu orientador na filosofia, um francês, porque eu não tinha ainda essa virada para a literatura, porque a literatura é muito mais aberta do que a psicanálise e a filosofia, né? Quer dizer, o Kélio, então, só de ter escolhido a Lígia como a pesquisadora dele, já entra aberto, né? Porque é ruim você entrar pela teologia, entende? Né? Como o Júlio está aí com a gente, quer dizer, você entra por um espaço muito fechado, aí quando você vai falar em Descartes, o professor fala assim, olha, nós estamos pesquisando o Hegel, né? Aqui você não pode falar em Descartes. Então, quem segue o caminho da filosofia ou da psicanálise, já entra no corredor estreito, né? A Lígia não, ela abre o mundo inteiro, né? Porque é a literatura, né? Então, os contos variam muito. Aqui dá, vou contar tudo, tá? Vou abrir o jogo, né? Prometo que contarei tudo, porque é preciso que alguém saiba como é que foi, como é que aconteceu. Nem sei por onde começar. Estou atordoada e nesse instante tenho vontade de dormir. Aqui é o original de 49, tá? Porque tem esse mesmo conto modificado em lançamento posterior. Ela vai modificando os contos, né? E fui comparar aqui, é completamente diferente. Mudou muita coisa. Mas a ideia é a mesma. Nem sei por onde começar, estou atordoado e neste instante tenho vontade de dormir e só acordar depois que isso tiver passado. Então, o sono curaria o sofrimento dela. Mas antes quero que alguém ouça. Enquanto eu estiver contando, talvez explique a mim mesma uma porção de coisas que ainda não entendo. Ela fez um monte de coisas que ela não entende porque ela fez. Talvez chegue a conclusões, explicando eu possa aprender. E dei um pouco mais de sossego ao meu coração. Aqui, se a gente dispensar a ida ao consultório analítico para falar isso, que é o que a Lígia faz, né? A Lígia pega o paciente, de vez de conduzir o paciente a falar com alguém que ensinaria o que fazer, que seria o analista, né? Ou interpretaria. Ela está como se estivesse assim, propondo que o paciente compreenda o que ele mesmo armou na vida dele, né? Conversando consigo próprio, tá? Enquanto eu estiver contando, talvez eu explique a mim mesma, né? Talvez eu aprenda a partir da contagem, tá? E chegue a conclusões, então, assim, por que eu sou assim, tá? Porque nenhum analista vai te mudar você, né, meu amigo? Não tem analista nesse mundo, não tem Deus nesse mundo que mude você se você não quiser mudar. O Eduardo já reclamou aqui, Kelly, assim, várias vezes, Adelmo, o paciente vem aqui, fala um monte de coisa, quer pagar a consulta e eu sou um ouvido de pinico para ele, porque ele não quer mudar em nada, ele quer encontrar um culpado, ele quer... O que ele quer? O que o tal do paciente quer? Então, a Lígia mostra que a própria paciente, narrando, numa reflexão em terceira pessoa, né? Transferida da personagem, como se estivesse fazendo uma autoanálise, né?
O conto, Eduardo, é ótimo para você entregar uma paciente dessa que chega histérica lá falando um monte de coisa. Dá esse conto na mão dela e fala assim, olha, faz uma autoanálise igual essa personagem aqui, tá? Depois a senhora me diz o que a senhora mesma fez para arrumar esse buraco na qual você entrou. Porque você quer que eu te tire, mas quem tem que sair é você, né? Você consegue fazer um alcoólatra parar de beber? Então essas coisas, que é impossível, né? Precisa de uma anamnese, né? Isso aí. Isso é o psiquiatra, né? Então, Rafael, ela está fazendo aqui uma anamnese, tá? Perfeita a sua observação. Tá vendo como é bom esses saberes, né? Porque a psiquiatria entende com a anamnese, né? Então, continuando. Então, ela vai dizer que vai chegar a conclusões que dão um sossego à minha mente, ao meu coração. Assim, o que eu fiz? É que nem sei se sou culpada. Já disse que é, então, né? Sei que o perdi e me perdi para sempre. Ali no cinzeiro há ainda um pouco de cinza do último cigarro que ele fumou. Aqui, ao alcance da minha mão, está o livro que ele nem terminou de ler. Ergo os olhos e dou com minha figura refletida no espelho. Me vejo no espelho. Está falando aqui de alguém que foi embora, então, né? No espelho do armário. Desconheço essa mulher que me olha estupidamente, tá? Quem é aquela mulher ali que fez isso que eu fiz, tá? Olha só que loucura. Eu vi Luiz Felipe descer as escadas, ela me diz. Aquela mulher do espelho está me falando, né? Ele foi embora sem pressa. O olhar tão vazio. Mas espera, já estou precipitando tudo. Vou começar desde o início, procurarei ficar calma. Espera, é preciso ir com calma. Olha que inteligente, né? Então deixa eu rebobinar, porque essa cena aí, essa cena é repetitiva, né? Ele foi embora, né? Eu vi ele indo. Por que ele foi? Por que eu deixei? É o que movimenta a tragédia, né? Que fica repetindo na mente. Então eu estou indo com pressa, né? Deixa eu voltar, estou precipitando de novo, deixa eu começar, deixa eu esfriar a cabeça, vou dizer como é que foi. Quero que saibam que planejei tudo friamente. Ela planejou friamente, depois vai descobrir que ficou apaixonada, tá? Aí, Bia, você planejou friamente, descobriu que estava apaixonado e quando ele foi embora, você falou assim, ai meu Deus, planejei tudo friamente. Nunca pude supor que depois viesse amá-lo, tá vendo? Desse jeito, com um desejo que às vezes me obriga a lutar e reagir como se me picassem alfinetes. E ao mesmo tempo com a ternura tão desalentada. Aqui então tem a ferida no eu, né? A ferida na imagem aqui, tá vendo? Planejou friamente, acabou envolvendo um rapaz, o rapaz se envolveu com ela, surgiu um amor muito grande. Quando perdeu é como se tivesse uma ferida, né? Picando com alfinetes, sentindo dor da perda, né? Ao mesmo tempo com uma ternura tão que chega a me prostrar como um pedaço de chumbo jogado nesta poltrona. Faz muito frio, mas não tenho ânimo de ir buscar o cobertor. Já está anoitecendo, e de lá de baixo vem vindo um ruído abafado de talheres. A Marta deve estar pondo a mesa. Marta me odeia desde que presenciou aquela minha cena com meu marido, né, o Luiz Felipe. Por que eu não me contive? Por que eu fui tão longe? Baixinho, num tom de voz desesperado, o Luiz Felipe falava, controle-se, Marta. O personagem, né? Controle-se. Por favor, olha a empregada, controle-se. E eu ia dizer aquelas coisas ali mesmo, na frente da Marta. Então ela ia falar em público, né? Desacatando o marido. E as palavras aparecer mais na frente. Mas já estou embaralhando tudo. De novo, né? Já vim aqui, estou precipitando outra vez, deixa eu voltar. Já estou embaralhando tudo. Espera, vou retomar o fio. É preciso ir com calma. Eu tinha parado quando? Ah, sim, quando eu disse que tinha planejado tudo friamente. Eu tinha parado aqui, vamos retomar. Eu resolvera casar-me com ele, foi isso, e decidi empregar todos os meios ao meu alcance para atraí-lo. Andei investindo sobre os lugares que ele frequentava, simulei encontros casuais, olha só. Foi onde ele aparecia. Mr. Cabral. Quem é Mr. Cabral? Alguém convidou Mr. Cabral? Da última vez entrou um estranho, botou pornô, né? Bagunçou o encontro, não vou permitir não. Não sei quem é Mr. Cabral. Entrou uma turma na vez passada, botou pornô no meio,
esculhambou com a apresentação. Aqui no WhatsApp não tem ninguém pedindo, então... Não vão acolher. Pode ser jovens, né? Isso aí. Então, um grupo de jovens da outra vez aqui, Kelly, que vou te falar, botaram aqui umas perecas desse tamanho, sexo explícito. Aí o Rafael dizendo, são jovens, né, Rafael? A juventude, né? Então, vamos lá. Aí vamos dizer aqui, então eu tinha parar, aí decidi, andei investigando sobre os lugares que ele frequentava, simulei encontros casuais, fiz minhas amigas organizarem reuniões para que eu tivesse oportunidade de me aproximar dele. Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já chegou a armar situações assim? Com as minhas amigas, uma reunião para que eu me aproximasse de quem eu me interessava? Cheguei a me fingir de doente, exigindo que meu avô o chamasse para me receitar. Era demasiado tímido, um profissional esquivo, até que um dia aceitou meu convite para um concerto de piano. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. Para aquela noite, escolhi um vestido decotado e um perfume excitante. Só mais tarde, bem mais tarde, Luiz Felipe me pediu que não usasse mais na frente, né? Depois já. Amorzinho, não bota essa roupa decotada, esses perfumes mais na frente, né? Depois que estava acostumado com ela. Pediu que não usasse vestidos assim, preferia que... Interessante também, Kelly, assim, é a beleza narrativa da Lígia, né? Como ela vai inserindo rapidamente no meio do conto esses lembretes, né? Quer dizer, mais na frente, passado um ano, é sintético, né? É bem curtinha a narrativa, ela insere um monte de informações. Ao mesmo tempo que ela diz isso, decotado de perfume excitante, mais na frente o marido, né, falou, meu amor, não sai assim não, porque, né, me incomoda. Sai de maneira mais sóbria. Ele era um médico, né? Luiz Felipe, tão poucas coisas você me pediu. Que me custava eu contentar você? E também você podia ter compreendido que só tenho 23 anos, tinha uma vontade louca de me exibir e brilhar, tá? Aqui, Kelly, você falou daquele livro dos 7 pecados, que ela vai dizer aqui, ó, esse orgulho que nós estamos pesquisando pelo lado do narcisismo, né? Uma pessoa muito exibida, né? Tinha uma vontade louca, quer dizer, ela é conquistadora, quer se exibir, né? Uma vontade louca de me exibir e brilhar. Se eu soubesse, meu Deus, se eu soubesse. Bem, mas isso não interessa agora. Lembro-me... Adelmo, desculpe aí te interromper. Mr. Cabral é um convidado meu. É? Aham. Rapaz. Perfeito. Não, é que eu fui conferir aqui. Beleza. Feito. Tchau, tchau. Tranquilo. Valeu, foi bom ter informado. Se alguém quiser trazer, era bom informar isso, porque, né? Valeu, Cabral. Boa noite. Convidado, então, do Eduardo, presente aí junto com a gente. Então, aqui então, vontade de exibir. Se eu soubesse, meu Deus, se eu soubesse, bem, mas isso não interessa agora. Lembro-me de que andamos vagarosamente, porque se eu soubesse, já passou, né? Aquela história assim, se eu, né? Isso não interessa agora. Lembro-me de que andamos vagarosamente por várias ruas, ele parecia apreensivo, às vezes consultava o relógio, porque ela estava querendo paquerar o rapaz, né? Chamou para um concerto, aceitou o convite para o concerto, mas ela não queria ir ao concerto, né? Ela queria caminhar, saber quem era ele, né? Conquistar o rapaz. Aí ele pergunta, será que o concerto ainda não... Aqui é o seguinte, Kelly, é uma fala até da Fernanda Torres, essa semana passada, assim, o homem é objetivo, a mulher é muito subjetiva. Já que é para ir a um concerto, ele pergunta, vem cá, mas a gente não ia a um concerto? Será que não já começou? Aí ela esqueceu que era o concerto. Que concerto? Já ia dizer, contive-me. O concerto. Esse que ela tinha armado para ele ir, né? Então, ela chamou para ir ao concerto, mas ela não queria o concerto, queria conversar com ele. Escuta, Luiz Felipe, comecei. Você não se importa se não formos? A noite está tão linda. Poderíamos ficar conversando. Você quer? Então, aqui ela disse que ela queria, né? Não queria concerto, era ficar conversando.
Então você é chamado para um concerto, e depois você não quer um concerto, ela quer conversar. Então a mulher, você vai ficando assim, no final ela vai deixar ele completamente doido. Ele disse que sim, mas lotei desaponto com disse que sim, mas pô, não era para um concerto? Você quer conversar? Mudou de ideia? Desapontado, né? Tive vontade de deixá-lo ali mesmo, aí ela fica com raiva. Tá vendo? Começa a surgir os atritos das relações que a Lígia mostra, né? Tive vontade de deixá-lo ali mesmo e ir embora. Ela armou uma situação complicada. Qual é o homem que nunca caiu nisso com a mulher, hein? Fala aqui, deixa eu ver. Pedro, você já caiu nessa com a mulher, com a namoradinha alguma vez? Ela te chama para tomar um hambúrguer, comer aí na lanchonete, aí você chega lá, mas na verdade ela não queria lanchonete, ela queria outra coisa, aí você não entende direito, ela fica com raiva de você ainda, né? Tive vontade de deixá-la ali mesmo e ir embora. Então o concerto era mais importante do que minha companhia? Terrível, né? Achei que ele preferia a música naquela primeira noite em que saímos juntos. Ah, este orgulho. Ah, esse narcisismo, essa vaidade minha, né? Que me destrói. Depois, quando casado, acusei-o de preferir a profissão, os livros, o cachorro, finalmente, Elisa. Vai aparecer uma Elisa daqui a pouco. Mas espera, já ia de novo correndo, ó. Mas espera, eu dizia que pensei em deixá-lo quando ele pegou no meu braço, sorrindo de um modo ingênuo, ao mesmo tempo gaiato, sorriso de menino bonzinho que hesita em fazer alguma travessura, mas não resiste e se decide, afinal. Já existe música suficiente aqui em redor, você não está escutando? Então não precisa ir ao concerto, né? Podemos escutar a música ao redor. Lembro-me de que nos sentamos num muro arruinado, de frente a um terreno baldio, então aquilo que seria um concerto acabou sendo uma porcaria, né? Um muro arruinado e um terreno baldio. A rua estava quieta, o silêncio era interrompido pelo cri-cri abafado de um grilo. Então veja lá o que falou no início, lá em cima, a fatalidade, né? Você é vítima da fatalidade que você mesmo constrói, tá? Luiz Felipe começou a falar sobre alguns casos difíceis que apareceram no hospital, mas não ouvi uma só de suas palavras. Ela não estava querendo saber desse caso, ela estava pensando assim, onde que vão ter as palavras de amor, né? Olha o impasse aqui, louco por literatura. Você sai com o namorado, né? Querendo que ele fale palavras de amor, palavras lindas. Aí ele fala assim, lá no meu trabalho, fiz 3 operações hoje, chegou um cara todo machucado, eu tive que aplicar anestesia. Ele ficou na maca, urrando. Aí é você, Bia, que é namorada dele, você fica assim, pô, e eu nessa história, onde é que eu entro? A mulher quer ser a personagem do marido dela, né? A musa, né? Não vai. Luiz Felipe, que era médico, né, ficou contando alguns casos difíceis que tinha no hospital, mas não ouvi uma só de suas palavras, tá? Porque nessa hora eu imaginava como é que ele ficaria com uma gravata elegante, com uma roupa bem talhada, comigo, com o namorado dela, né? Seria preciso ensinar-lhe certas coisas, pensei. Ele achou que eu me interessava pelos casos, mostrou-me o gato, mostrou-se grato. Pensou que se interessava, né? Pôs-se a narrar trechos da sua infância de menino pobre, falou sobre a namorada que tivera. Também é assim, o homem, quando se encontra com a mulher, é como se ele encontrasse uma intimidade assim de mãe, né? Parece um menino falando também que a mulher é uma representante da mãe, né? Do maternal, né? Ela vai usar a palavra maternal aqui na frente. Tá? Pôs-se a narrar trechos da sua infância de menino pobre. Falou sobre a namorada que tivera, da tarde que pulara a grade de um jardim para roubar uma flor e oferecê-la embrulhada num verso. Narrativas do rapaz, né, para a esposa. Gostava de um cachorro que se chamava Bob. Bob sabia cumprimentar estendendo a pata. Mostrei-me doce maternal aqui, ó.
Aparece aqui, né? A maternidade da mãe acolhendo a narrativa do marido, né? Mas a verdade é que eu estava profundamente decepcionada. Então, era isso o seu passado? Esperava que ele me contasse histórias picantes e mais ou menos escandalosas. Queria que se mostrasse experimentado, né? Não um homem infantil, mas um homem que tivesse tido várias experiências. Um diploma obtido com esforço, uma namorada que se casara com outro, um cachorro que sabia cumprimentar. Isso? Era isso que ele ia me dizendo? Chegarei eu. Foi a pergunta que fiz a mim mesma e que voltei a repetir na manhã do casamento. Então ela está em dúvida, né? A pergunta que ela se repete na manhã do casamento. Estou casando com um homem que é médico, né? E com esse relatório aqui infantil. Quanto a ele, eu estava certo de seu amor e como dói essa certeza agora que eu perdi, né? Agora que eu perdi. A alegria com que chegava do consultório exigindo que eu mesma fosse recebê-lo. Carregava-me então nos braços e contava o que fizera, o que pensara. Estou sendo um péssimo médico. Os clientes se queixam e eu mal ouço. Penso em você, em você. Estava apaixonado, né? Que é o que ele diz. Tá? Estava certa do amor dele por ela, tá vendo? Ele estava apaixonado. Nossa primeira briga, por que foi mesmo? Ele não queria sair de casa. Acho que foi isso. Foi isso sim. Agora eu me lembro. Ele não queria sair. Cismou de ficar ouvindo discos, fumando cachimbo. Luiz Felipe era estranho, tinha às vezes umas esquisitices. Afinal, será que ele não entendia que eu precisava de distrações? Que tem um guarda-roupa repleto de vestidos? Interessante porque ela pergunta, será que ele não entendia? Mas quando ele quis ir ao concerto, ela não quis. Juliana, você está acompanhando? Ela está aí, Juliana. Juliana, você está acompanhando aqui? Como é que você consegue, como homem, agradar uma mulher, né? Será que ele não entendia que eu precisava de distrações? Ela quer sair, mas aqui quando ela tinha arrumado um concerto, ele falou assim, vamos ao concerto? Não, eu quero conversar com você. Mas o contexto, né, Adelmo? Naquele momento ela queria conversar com ele. Depois é outro momento. E nós, homens, a nossa incapacidade, não sabemos ler os sinais. Ponto. Bicho, para ler sinal, cara. Nós, homens, não sabemos ler os sinais. Essa frase aí Eduardo, você me mata com essa frase, porque eu não sei ler os sinais, tá? Somos dois. Eu escutei isso no set terapêutico, então daí, como tá fresquinho, daí eu trouxe para nós. Quer a atenção toda. Quando tem toda a atenção, não quer mais. É isso. A Juliana botou aqui, ó, Eduardo. Quer a atenção toda, mas se você tiver ali o tempo todo disponível, ela fala assim, por que você não sai, hein? Vai jogar um futebol com seus amigos? Ah, é? Posso ir? Vai. Aí você vai. Você chegou 10 horas da noite. Não podia não? Não podia não, rapaz. Tinha que estar em casa. Quer a atenção toda. Se lhe der a atenção toda, ela não quer mais, né? Afinal, será que ele entendia que eu precisava de distrações, que tem um guarda-roupa repleto de vestidos para sair? Aqui está tão bom, ele falou, né? Mas já fiquei em casa o dia todo, estou farta disso. São aquelas brigas residenciais que você não consegue impedir nunca, tá? Isso aqui é o que faz a pimenta do casamento, né? Vem cá, amor, então vamos para a cama. Ela quer isso, né? Essas briguinhas, que é uma desgraça no relacionamento, né? Essa briguinha, então, deixa eu comprar uma cerveja para você, então vai. Porque se não tiver a concessão nunca, você não vai chegar no acordo nunca, né? Pediu-me então que vestisse o meu mais belo vestido, iríamos, então vamos, bota um vestido, vamos num passeio. Não, agora não quero mais. Tá vendo? Aqui, Kevin, Kélio, né? O Kélio, que está pela primeira vez vindo aqui, assim, como tem o Eduardo aqui no set terapêutico, que escuta isso aqui direto, então na vida prática, o que ali já está dizendo é narrativa da vida prática, né? Parece uma ficção fora do mundo, né? Então ela diz, ele fala, mas já fiquei em casa o dia todo. Então,
Pediu-me então que pusesse um vestido para sair. Agora eu não quero mais, não vou mais, não quero forçar você a fazer coisa que você não queria, né? Gritei. Teria mesmo gritado? É, acho que gritei. Gritei e bati a porta do quarto. Na reconciliação, chorei no seu ombro. Era amor, sim, mas está claro que eu ainda não sabia. Por toda essa encenação, esse teatro era amor, mas ela não sabia que era amor. Porque, do contrário, eu teria ido recebê-lo no dia seguinte. Não sei bem por que resolvi prolongar a briga. Eu me sentia uma vítima, olha aqui, dela mesma, né? Juliana, todo esse jogo que ela faz, ela termina sendo vítima do marido, mas que é um vitimismo que ela constrói para ser vítima dele, tá? Que quando ele propõe aqui, pediu para botar o vestido, por que ela não concede, entende? Por que nessa hora fala assim, agora não quero mais? Eu me sentia vítima, né, de uma construção que eu mesmo tinha feito, então, né? Seria bom fazê-lo sofrer um pouco. Aqui que está o sabor dela, né? O sabor da miserável está aqui, ó, fazer ele sofrer. No instante em que ouvi seus passos, fui para o escritório a polir displicentemente as unhas. Ele entrou ansioso, chamando por mim, tinha os olhos brilhantes de uma alegria quando me ofereceu um ramo de flores. Mal retribuí o beijo que me deu. Veio todo pedindo desculpa, ela dá um fora nele, né? Tomou então minhas mãos entre as suas e pôs-se a explicar que se não saíamos muito à noite é porque chegava cansado, queria ficar só comigo, afligia-se no meio de muita gente, tinha ciúmes de mim. A profissão em primeiro lugar, não é isso? Perguntei-lhe. Afastou-se então de cabeça baixa, um assobio nos lábios. Nem era bem um assobio, era mais um soprozinho sem nenhuma melodia. Estava cabisbaixo, né? Afastou-se no momento exato em que eu já ia ceder. Louco por literatura, veja a frase aqui, ó. A frase da... Afastou-se quando eu ia ceder. Mas não correu atrás para chamar, né? Quantas vezes não aconteceu assim? Discutia com ele, é verdade, mas nunca guardei rancor. Luiz Felipe levava tão a sério essas coisas que parecia até uma criança. Hein, Adelmo? Como esse cabo de guerra ainda está presente hoje, né? Nós estamos falando se deu, não foi. Enfim, o Kelly, que é um estudioso da parte, ele também poderia dar parte dele se. Porque esse texto está muito atual, na minha concepção, né? Daí ele que estuda mais, não sei, eu tô tendo a proximidade com a autor agora, depois que tu me trouxe. Mas está bem interessante esse tempo presente. É. Quer comentar alguma coisa, Kelly? É livre, tá? Não, assim, fica à vontade, né? Primeira vez, se quiser trazer algum acréscimo, né? Porque parece que ali já circula muito em torno do ambiente doméstico, né? Os acontecimentos cotidianos, assim, do dia a dia. Você não vai ver corrida de carro, tiroteio americano, aquelas coisas assim. Aqui é sempre um ambiente familiar, o sofrimento da existência humana, como se fosse um consultório do psicanalista. Esse relato aqui é como se fosse um caso clínico de Freud, tá? Onde a paciente está relatando, né? O Freud teria escutado isso aqui no consultório e fez o caso clínico. Eduardo, é prazer primeiramente falar com você, tá? Achei muito interessante a sua colocação. Eduardo, duas questões sobre esse texto. Esse texto, apesar de fazer parte do livro O Cacto Vermelho, ali já aproveita alguns contos desse livro, mas ela abomina essa literatura que foi escrita antes de A Ciranda de Pedra. Ela não deixou ser publicada essa literatura porque ela diz que é uma pouca literatura, que eram escritos de uma jovem que estava aprendendo a escrever, e por ela viver num país de poucos leitores e de maus leitores, ela escreve muito bem a partir de um determinado momento e diz aquilo que foi escrito, mal escrito, não merece ser lido de novo. Então, assim, eu falo isso até por um detalhe, porque, assim, duas coisas que me marcam nesse conto são, o primeiro, a figura feminina aí, e acho muito claro como é que a Lígia, por que a Lígia abomina esse conto, porque às vezes as pessoas lendo esse conto podem continuar fazendo em cima dele leituras machistas sobre a figura feminina, o que ela vai tentar tirar nos outros contos, né? Porque assim, usar um conto para reforçar alguns estereótipos femininos, isso aí deporia contra ela que é mulher,
Então, isso daí ela ressignificou. Outra coisa que é importante, algumas vezes, assim, eu vi o próprio Adão falar, mas por que não fez isso? Mas poderia ter sido assim. O problema é que é o estilo da Lígia falar sobre o desencontro amoroso. A Lígia não fala de final feliz, não existe amor na obra da Lígia. A única história de amor que foi solicitada a ela por uma das netas, vó, você poderia escrever uma história de amor? Ela escreve o conto chamado Pomba Namorada ou Uma História de Amor. Inclusive, o próprio José Saramago diz que é o melhor conto já escrito em língua portuguesa. E se você ler o conto, não fala de amor, fala de desencontro amoroso. A Lígia não é uma escritora do amor, ela é uma escritora do desamor, porque para ela essa é a vida. Né? Então, assim, e acho muito interessante quando você, acho que foi você mesmo em algum momento que fala sobre a questão nietzschiana, você fez uma referência a Nietzsche em algum momento? Não, foi o Pedro, que eu até me lembrei do livro Nietzsche como psicólogo, inclusive mandei para a tia Delma, depois se você quiser distribuir. A minha tese é todinha defendendo que a Lígia é uma leitora de Nietzsche. Ela constrói a obra dela inteirinha em função do mito de Dioniso. E dentro dessa perspectiva dionisíaca, ela não tem história de amor, porque o próprio amor de Dioniso é um amor frustrado entre ele e Ariadne. Então, a representação do amor na obra da Lígia, ela é o tempo inteiro frustrada e o tempo inteiro um verdadeiro desencontro. E é importante muito perceber como que a Lígia, nesses contos iniciais, ela ainda está alcançando esse estilo que depois ela vai consagrar a partir de Ciranda de Pedra, que é o próprio Antônio Cândido, né, um dos maiores críticos do Brasil, que vai dizer, o primeiro livro de Lígia é Ciranda de Pedra. E aí ela abomina a publicação dos outros e diz, eu não quero mais escrever isso. E só uma outra curiosidade, Eduardo, para mostrar o tanto que a Lígia ainda não gosta e não sequer jamais dizendo, ela quis dizer ou ela quer fazer. Não. Todos os contos dela, quando ela publica, ela altera. O conto, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol, ele já foi reescrito 19 vezes. Por quê? Porque a Lígia, ela tenta fazer uma adaptação à modernidade, ela altera léxico, ela altera situações para que os contos dela continuem atuais, mas, acima de tudo, porque ela entende a obra de arte não como os românticos, como algo fixo, fruto de um sentimento momentâneo ali. Não, ela reestrutura. E ela é a única escritora brasileira considerada como uma verdadeira escritora masculina. A escrita da Lígia é masculina, de tão perfeita que ela é no princípio estético. Não é como a Clarice, né, com a subjetividade tão longa, mas ainda é tão intensa. Então, esse conto, por exemplo, é um conto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele ainda não é o padrão Lígia. Ele ainda não é o que representa a Lígia a partir de Ciranda de Pedra, tá? Desculpa me prolongar. Não, ótimo. Capaz, maravilhoso. O comentário foi ótimo, esclarecedor para a gente que está aprendendo, a gente está iniciando aqui. Então, aqui ela estaria numa fase que ela depois prefere deixar para trás, mas tem sementes, né, do que vem depois, né? Que é o que você falou, a frustração amorosa, né? Não tem final feliz. Então tá, então ela pergunta, né, irritada ao marido, né? A profissão em primeiro lugar é isto? Não sou eu, não, em primeiro lugar? Afastou-se então de cabeça baixa, num assobio leve nos lábios. Então ele só tinha decepções, né? E ela também rebatia sobre ela as decepções que ela construía, né? Escrita masculina de tom perfeita, né? Aqui a Louco por Literatura, que é professora de literatura, né? Que gostou da frase, né? A frase foi fantástica, eu também fiquei impressionado. Então ela é uma escritora como se fosse um homem escrevendo, né? Uma perspectiva masculina, né? Eu achei interessante porque é a novidade para mim, tá? Foi um comentário, a Clarice, que fez ironicamente. Interessante, porque realmente é como se fosse uma paciente resmungando no consultório, que ali já tem uma distância, assim, para ouvir e fazer a narrativa, como se fosse um homem, como se fosse um analista, né? Não é homem, então, é um analista, porque não tem as dores aquela dificuldade inteira que a Clarice põe a angústia do início ao fim, né? Aqui não, aqui ela narra a angústia da paciente, o desencontro amoroso dela, devido às atrapalhadas que ela mesma faz. Só uma observação, Adelmo, desculpa. É porque esse comentário que foi feito foi a própria Clarice que disse uma vez, mas sendo irônica,
Porque na Tá. época o pessoal elogia tanto a linguagem da Lígia que fala assim, que disseram, nossa, ela é uma das maiores escritoras, uma das maiores contistas do Brasil. E aí a Clarice foi e corrigiu, falou assim, uma das maiores contistas entre homens ou entre mulheres? Ela não é só a melhor entre as mulheres, é a melhor entre os homens também. Justamente por uma escrita que era límpida, mas jamais colocando, né, aí mas sendo irônica nesse aspecto, como se a limpidez da linguagem fosse só de caráter masculino, né? Típico do homem, não é? Mas foi só uma ironia da Clarice mesmo, zombando da crítica naquele momento. Entendi. Tá perfeito isso, porque como eu vi vários casos clínicos escritos por mulheres desse mesmo jeito, assim, que você não estende muito, você vai só naqueles pontos que são a neurose do relacionamento, então torna-se um texto analítico, né? Quando a gente começa a ler os casos clínicos, Kélio, a gente vê que lá não tem, que é mais ou menos igual isso aqui. Porque o que a autora diz aqui no início, a personagem, é que ela ia fazer uma análise, né? Uma autoanálise. Enquanto eu estiver contando, talvez eu explique a mim mesma, eu estou fazendo uma autoanálise, né? Uma porção de coisas que ainda eu não entendo. E assim que eu for explicando a mim mesmo e o leitor for lendo, ele vai entender junto comigo. Pode ser que chegue a conclusões e no final sossegue o meu coração. Que é o que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo junto com a leitura do texto, né? Quem não leu ainda ou quem já leu, vai relendo e vendo como é que ela constrói. Por exemplo, essa moça que apareceu aqui, ela só joga o nome. É uma outra mulher, né? Ela vai deixando sempre para depois informações que ela vai já lançando no início. Apareceu o cachorrinho Bob, que é um rival dela, né? Daqui a pouco também o próprio Bob vai ser um rival dela. Então ela vai fazendo questão do orgulho. Mostrei-me doce e fraternal, mas a verdade é que eu estava profundamente decepcionada. Os clientes se queixam e eu mal ouço. Penso em você. Afinal, será que ele não entendia que eu precisava de distrações, que eu tenho um guarda-roupa repleto de vestidos? Aqui está tão bom aqui em casa, mas já fiquei em casa o dia todo. Então tá, então bota um vestido e vamos sair. Não, agora não quero mais. Gritei ou não gritei? Era amor, sim, mas está claro que era amor, eu não sabia. Então eu me senti uma vítima, seria bom fazê-lo sofrer um pouco. Essa rivalidade, né, que o Eduardo diz assim, parece o dia a dia de hoje, né? Que a Lígia tivesse alterado a literatura interna, algum palavreado, mas esse cabo de guerra, como falou o Eduardo, que aparece no consultório, Eduardo, meu marido é um bom trabalhador, ele é um super, mas não leva nunca para o baile, ele não me leva nunca na casa da mamãe. Mas se ele levar na casa da mamãe, aí ele vai falar assim, meu marido levou na casa da mamãe, trabalha muito, mas ele não me levou ainda para Rio de Janeiro. Meu marido sempre faz o mesmo programa, eu não entendo ele, e você, se entende? Boa pergunta boa, hein? Então a questão, apesar da literatura da Lígia, né, esse conto, vamos dizer, ser refugado, mas aqui tem essa semente que sustenta ainda hoje, né? Eu me senti uma vítima, seria bom fazê-lo sofrer um pouco. No instante em que eu vi seus passos, fui para o escritório, apoli displicentemente as unhas. Então lança uma pergunta, a profissão em primeiro lugar, não é isso? Perguntei, afastou-se. Então, de cabeça baixa, assoviando, então ele sempre saía derrotado, né? O tempo todo era fazer ele sofrer um pouco. Afastou-se no momento exato em que eu já ia ceder. Quantas vezes não aconteceu isso? Quantas? Discutia com ele a verdade, mas nunca guardei rancor. O Luiz Felipe levava tão a sério essas coisas, parecia até criança. Luiz Felipe, meu amor, eu te provoquei sim. Aqui que vem a confissão dela, né? Mas por que você não teve um pouco de paciência? Por quê? Fiquei com mais raiva ainda quando ele abriu um jornal e pôs-se a ler. Eu estava sofrendo e ele lia o jornal. Olha aqui, Eduardo. Ela estava sofrendo, né?
e ele lendo o jornal. Fui para o quarto, deixei as flores atiradas no divã e me deitei sem dizer boa noite, só de raiva. Na manhã seguinte, fingindo dormir, vi quando ele se deteve a olhar para as flores já murchas. Pareceu-me que seus olhos se encheram de lágrimas. Seriam lágrimas? Estava um pouco escuro, entretanto, tenho quase certeza que ele chorou. Mas por que se comoveu com as flores e não comigo? Luiz Felipe era mesmo um homem esquisito. Não sou eu, não, é ele, né? Se tivesse me olhado assim, eu teria me atirado aos seus braços pedindo perdão. Se, né? Se tivesse. Agora aquele livro ficará para sempre marcado na minha página, agora na mesma página. Está voltando ao início do conto, lá em cima, né? Depois que foi embora. Agora não ouvirei nunca mais aquele risinho de menino encabulado, surpreendido em falta. O tempo todo, o Luiz Felipe, na visão da esposa aqui, né, até agora, o tempo todo é um risinho encabulado, surpreendido em falta, porque não dá conta de entender os sinais do que ela quer. É verdade que de algum tempo para cá ele quase não sorria mais, né? Perdeu a alegria, tá vendo, do casamento? Às vezes alegrava-se sim, mas era com o Bob. Aquele Bob odioso. Sempre detestei cachorros. Fala, loucos por literatura? Ah, tá, desculpe. Tem um comentário aqui que colocou? Bom, se quiser falar, fica à vontade, ou escrever algum comentário. Louco por literatura está com a mão levantada, né? Então ele vem falar do cachorro, né? Às vezes alegrava-se, sim, mas era com o Bob. Ele se alegrava com aquele cachorro odioso. Sempre detestei cachorros. Aí ele fala, né? Ela diz isso, sempre detestou. E ele diz, criei com uma madeira, Luiz Felipe me disse, Bob é igualzinho um bebezinho. Ah, com que raiva eu o via ir latindo como louco para receber meu marido. Bob tomou meu lugar. Juliana, alguma vez um cachorro tomou o lugar do seu marido? O seu lugar? Deixa eu ver aqui. Bia? Porque é ciúme demais, né? A Vânia Marli. Ô, Vânia. Tá acompanhando, Bia? Olha o que ela pergunta aqui. O Bob tomou o meu lugar, né? É ele que vai correndo ao portão receber meu marido. Por que deixei um cachorro tomar o meu lugar? Aqui nós estamos lendo o texto assim, como se a Lígia tivesse escrito uma espécie de um caso clínico onde o próprio paciente se acusa dos seus erros. Não tem tendência aqui assim ideológica de feminismo, machismo, nem autocrítica, julgamento, não. É o que você espera de um paciente num consultório ou de um filho seu dentro de casa, né? Pai, que merda que eu fiz. Perdi minha namorada. Mãe, onde o eu se acusa, né? Ele relata as tramas que ele criou e que levaram à sua própria desgraça, né? Que aí o terapeuta não tem muito a dizer, ele só vai dizer, o que nós vamos fazer a partir disso? Tá? Não tem como voltar lá para consertar nada, né? Já fez. O relato o tempo todo é autoacusativo, né? Como é que eu perdi um homem desse, né? Um médico, trabalhava bem, me admirava, tinha um cachorrinho, eu mandava ele fazer, ele fazia. É muito bem mandado esse marido também, né? De qualquer maneira, Bob tomou meu lugar, por que que eu deixei um cachorro... Louco por literatura, por que que você deixou um cachorro tomar o seu lugar, hein? Você não reagiu? Por quê? Brincavam como duas crianças. Rolavam pelo tapete. E ela com inveja, né? Luiz Felipe se escondia, Bob saía como uma bala, agania atrás das portas. Luiz Felipe, pare de uma vez com isso, deixe de ser ridículo, homem. Não vê que essa casa fica um rebuliço? Que suas roupas se amarrotam? Disse-lhe eu um dia. E ele se recompôs rapidamente, deu uma bronca no marido, né? Notei que tinha o rosto fortemente corado quando, de cabeça baixa, foi sentar-se num canto.
Bob, que parecia entender tudo, acompanhou-o com o rabo entre as pernas. Bob entendeu a bronca que a mulher deu no marido, e os dois cachorros, né, marido e cachorrinho, com o rabo entre as pernas, foram pro canto lá. A mulher está brava. Você odeia tudo quanto eu amo. Finalmente, conseguiu falar Luiz Felipe. Primeira vez que ele reage aqui no conto, na voz dela, né? Nas palavras dela, é a primeira vez que ele grita contra ela, o marido. Diz tranquilamente, como se fizesse um comentário sobre o tempo. Por que ele não se desabafava? Por que ficava a me olhar daquele jeito impassível? Era preferível que me esbofeteasse, que me insultasse. Aqui também parece um pouco, Kelly, o Nelson Rodrigo na posição masculina, né? Na narrativa sobre a mulher, tá? Quando eu falo esbofeteasse, insultasse aqui, porque tem muito conto de Nelson Rodrigo com esses termos aqui contra a mulher, sobre a mulher, né? Por que ele não batia em mim, né? Fizesse o que bem entendesse, mas não ficasse daquele jeito, tão obediente como o marido, né? Tão fino, tão distinto, tão imbecil também. Não sei mais o que estou falando. Luiz Felipe, meu querido, não te mereci nunca, nunca prestei para coisa alguma. Você até que foi muito bom. Esse conto hoje, né, depende de quem lê, vai ler assim, é machismo puro, né? A mulher na posição masculina falando muito mal da mulher, né? Você, né, só elogiando o homem. Até que foi muito bom, muito paciente. Mas tem muitos casos que são assim, né? O marido é o tempo todo na mão da mulher, tentando agradar, até que ele vai procurar outra, que ele vai começar agora aqui. Que horrível pensar que se fizesse aquilo foi porque te amava. Tão claro tudo, como você não notou? Né? Ele era bom assim porque ele te amava, né? Como é que você não notou? Era preciso me livrar do cachorro. Soltá-lo? Não, não adiantava. O cachorrinho era esperto, ele voltaria na certa. Então, tive então aquela ideia. Mas como pude ser tão mesquinho e tão baixo? Estraçalhei a minha chinela. Atirei a chinela no jardim, ao lado do canil do Bob. Então ela fez aqui uma armadilha, né? Quando o Luiz Felipe chegou, tomei-o pelo braço. Venha, querido, venha ver, venha que quero te mostrar o que teu cachorrinho fez. Quando viu as plumas no meio da lama, da chinela, né? As feições de Luiz Felipe se enrijeceram, o rosto parecia feito de pedra. Pensei que ele fosse castigar o cachorro, cheguei a sentir medo. Bob, Bob, ele chamou. Apesar de ouvir os guizos da coleira, o cachorro se aproximou tremendo, adivinhando que desta vez não ia haver passeio. Como se entendiam aqueles dois. Saíram em silêncio e só algumas horas depois Luiz Felipe voltava, mas Bob já não veio com ele. Até hoje não sei com quem Bob ficou. Penso agora que de certo ficou com ela, Elisa, né? Ali em cima tinha falado da Elisa. Ele foi na casa da Elisa e deixou o cachorro lá. Com ela, que era tão doce e compreensiva. Aqui tem a rival, tá? Aqui tem a rival dessa mulher, que é muito orgulhosa, assim, né? Vaidosa. Durante o jantar desse dia, Luiz Felipe não parecia estar triste, parecia estar cansado, mais nada. Achei-o tão vencido, tão esmagado, que cheguei a me arrepender, juro que me arrependi, não tenho mau coração, faço as coisas, é verdade, mas depois sofro também. Juliano, olha aqui, ó. Faz as coisas e depois sofre, tá? Quis consertar o que fizera e disse-lhe que podíamos ter outro cachorro mais bonito e menos estouvado. Fiz-lhe pequenas perguntas amáveis, contei-lhe uma história divertida. Luiz Felipe respondia por monossílabos, forçando às vezes um sorriso que de tão triste parecia uma careta. Tinha a cabeça baixa, os ombros curvos. Foi então que eu disse tudo. Marta serviu o café, ela aproveitou que ele estava sentindo assim, derrubado, e aproveitou para estraçalhar o marido, né? Marta serviu o café, mas assim que eu comecei a falar, recuou até a porta e ali ficou como uma estátua. Até hoje não sei, juro que não sei, mas, meu Deus, como é que eu fui dizer aquilo? Chamei-o de hipócrita, inútil. Fosse embora com o cachorro, não era obrigado a voltar, eu ficaria bem com meu dinheiro.
Com dinheiro, ouviu? Ele ouviu sim. Que louca que eu fui, né? Por que fui falar em dinheiro justamente a ele, ele que sempre foi tão pobre, que apesar disso, nunca quis tocar em nada que é meu. Muito pálido, ele pedia baixinho, por favor, controle-se. Olha a empregada ouvindo tudo. Nem sei quantas semanas passamos falando apenas o necessário. Entrando e saindo sem ruído, Luiz, então passou aquele sinal, aquele casal que ninguém... Daqui para frente, Eduardo. Passamos semanas falando apenas o necessário. Bom dia, bom dia. Como é que foi o seu dia hoje? Meu dia foi ótimo. Falta alguma coisa em casa? Eu acho que está faltando sabão. Ah, então eu vou comprar, beleza. Entrando e saindo sem ruído, Luiz Felipe agia como se houvesse em casa uma pessoa doente que não deve ser despertada. Foi quando eu pensei, e se ele arranjar outra? Ela vai inserindo aqui, tá? A narrativa da Lígia, Kélio, ela é perfeita desde o início. O conteúdo, ela pode, assim, depois ser autocrítica do conteúdo dela, né? Mas ela vai inserindo, né? Porque ele fala de uma ela aqui, né? Tá? Ficou com ela o cachorro. Aqui lança a pergunta. E se ele arranjar outra? O suspense ela vai construindo momentaneamente. Parecia não andar muito infeliz, pelo contrário. Agora começa a gritar assim, mais ou menos, né? Desinteressou-se de mim, tá vendo? Ele que me amava tanto, né? Agora tá entrando e saindo. Comecei a notar que meu marido está um pouco se ligando agora, né? Porque se chama para sair, ela tá emburrada. Se ele não leva, ela quer sair. Fiquei apreensiva, passei a fiscalizar os telefonemas, a correspondência, tranquilizei-me. Podia brincar ainda, eu era a única no momento que entendesse, ele voltaria rastejante. Afinal, os homens gostam de mulheres difíceis e misteriosas. Mulheres misteriosas. Que cega, meu Deus, que cega. Porque aqui se faz autocrítica, né? Ela se fez de muito difícil, muito misteriosa, não viu que fazendo isso perdia o marido, né? Quando é que eu poderia imaginar que a visita que me fez a Ana, aí a Ana vai entrar aqui narrando um... Vamos ver. A Ana foi visitar. Ana viesse a ter tanta importância na minha vida. Primeiro falamos sobre modas, festas. Aqui que está assim, aquela pergunta lá de cima, quando a autora diz assim, entrar nos ambientes para obter informações, confidências, né, para você depois construir um conto, né? Esses contos, eu acredito, Kelly, que pode ser, assim, do imaginário dela, mas pode ser também um mix do que ela vai encontrando na realidade, tá? De uma amiga, né, que aconteceu, que ela leu no jornal, que ela viu numa página policial, né? Como é que eu obtenho dados para fazer literatura? A pergunta é essa, né? De onde eu obtenho a informação, a inspiração para fazer literatura dessa maneira aqui, tá? Então, chega uma Ana, né? Então, ela narra assim, como é que se obtém as informações? Uma visita que me fez Ana viesse a ter tanta importância na minha vida. Primeiro falamos de moda, festa, depois de novidade, depois dos escândalos. Ana estava sempre a par dos mais recentes acontecimentos. Olha aqui, ó. Ana estava a par dos acontecimentos. Sabia, por exemplo, que Dudu fugira com a noiva do filho. Veja que horror do próprio filho, esses homens, suspirou Ana. E quanto mais fiel a gente é, mais eles fazem das suas. Aqui teria uma crítica ao machismo, então, né, Kélio? Veja, Luiz Felipe. Aí, quando falou isso, acendeu uma lanterna nela, né? A xícara de chá estremeceu na minha mão. Coloquei na xícara na mesa e acendi um cigarro. Todo esse negócio para a mulher dá um disfarce do impacto, né? Porque a Ana vai falar o que o Luiz Felipe anda fazendo. Vai ser um choque para ela, né? A xícara estremeceu. Se a gente lê isso aqui pelo lado do narcisismo atual, Kelly, que nós estamos investigando muito o narcisismo, né? Isso chama ferida narcísica, tá? É um golpe, né? Assim, uma espetada. Quando a Ana diz que o rapaz fugiu, e aconteceu, depois ela fala do marido dela, a xícara estremeceu na minha mão. Tá? Essa notícia aí me derrotou, né? Como é que eu vou virar o jogo, né? Coloquei na mesa e acendi um cigarro. Ah, você também sabe? Então ela jogou um verde, tá vendo?
Olha a guerra de palavras, porque a relação da gente com a realidade, a psicologia humana é toda assim, um jogo de palavras, né? Ela jogou um verde aqui, né? Jogou um anzol, né? A esposa, né? Veja, Luiz Felipe, então ela lança aqui uma pergunta. Você também já está sabendo, mas ela não sabe. Ela quer ver se obtém a informação da Ana. Que a Ana podia recuar, né? Se visse a amiga nervosa, né? Ai, meu Deus, falei demais. Vou mudar de assunto. Tá? Viu a amiga nervosa se recompôs com a pergunta. Então você está sabendo sobre meu marido também? Até você? Mas ela não sabia nada. Perguntei com a voz mais natural que consegui. Se eu sei? Mas é claro que eu sei. Ou então a amiga está querendo mesmo é botar fogo no casamento, né? Assim, Eduardo, se você não... Como é que você vai fazer clínica de consultório se você não percebe esse jogo aqui, cara? É um jogo perverso, né? A amiga Ana vem para dizer, seu marido tá te traindo, ó, veja só. Ela fica nervosa. Como é que você, Eduardo, atende um paciente que é cheio de jogo também? Ele quer ver se você consegue pegar ele, tá? Isso é muito, tu sabe, né? Isso é muito comum. Eu pego e eu atendo crianças também, né? Eu boto o brinquedo e digo assim, olha, tu quer brincar? Eu pego e te mando ver Sedex, esse ursinho, e tu vai brincar com o ursinho, tu não vai brincar comigo porque eu tenho mais o que fazer. Não, é sério, Adam, tem coisa que eu não tenho mais paciência. É. Terrível, né? Porque o que o próprio paciente, Kélio, ele paga a consulta. Rapaz, se você um dia decidir a estudar psicanálise, tá? E deixar a sala de aula, literatura e trabalho assim, você entrar na neurose humana, o cara paga a consulta para não se tratar, tá? Não, eu não sou tão leigo assim no assunto, não. Minha dissertação foi baseada em Freud todinha. Ah, é? Eu li a perspectiva... E na nossa linha de pesquisa, nós somos todos junguianos também. São perspectivas diferentes, então nós usamos o imaginário do Jung e o do... Ai, Jesus, meu Deus, agora esqueci o nome dele, como é que é o nome dele, francês lá do imaginário, gente? Gilbert Durand. Então, assim, querendo ou não, a psicanálise, os dois, né, beberam demais na fonte de Freud. Durand ama... Sim, a gente usa muito o Jung, mas a gente segue principalmente o imaginário do Durand. Já escrevi artigos, inclusive, falando sobre o Unheimlich, do Freud, que eu acho muito interessante. A Lígia, inclusive, é uma das maiores escritoras do duplo no Brasil. Ela tem pelo menos 9 contos que são sobre o duplo. Pelo menos 3 psicanalistas no Brasil são doutores estudando só o duplo na Lígia Fagundes Telles. Então, assim, a gente, nesse caso, a Lígia nos exige esse diálogo, tanto com a psicologia quanto com a psicanálise, para que nós possamos estudá-la, tá? Isso que você falou aqui é a segunda intervenção sua. Você já trouxe uma segunda novidade para mim. Eu não sabia que tinha tanto diálogo assim da Lígia com a psicanálise na formação de doutores na interface da psicanálise com a literatura, né? Tem 2 doutores no Brasil que eles são psicanalistas e o objeto de estudo deles foi só a obra da Lígia. Uma é a Berenice Sica Lhamas, que a tese dela é famosa, só que ela faz umas análises um pouco equivocadas. Às vezes ela força umas coisinhas lá que são um pouquinho assim. E tem um outro rapaz também que parece que ele conseguiu o doutorado dele estudando só os contos da Lígia no programa deles. Então, assim, a Lígia trabalha demais com a psicologia bastante profunda. Ela cita escritores, inclusive, na obra dela. O Freud, ela cita frequentemente. Agora, o Nietzsche, ela já citou, não é psicanalista, mas ela cita Nietzsche na obra dela em 2 contos dela, um conto e um romance. E a biblioteca dela, você vai lá, você vai ver esses livros todos lá. Ela lia isso de modo, assim, intenso, muito conhecedora. Então, ela traz isso para as obras dela, não é de modo acidental ou inocente, não. É que realmente por uma abordagem que ela quer trazer para a obra dela, tá? Interessante que nos anos 2000, pela Unicinos, houve a publicação, a Márcia Tiburi também utilizando, foi minha professora lá quando eu não tinha nem cabelo nem barba ainda,
utilizando a literatura como Nietzsche como psicólogo, inclusive, Adelmo, eu mandei algum material quando a gente estava aqui para ti, inclusive a literatura Nietzsche como psicólogo, depois se quiser pro Pedro, que não tem o contato dele, passa para ele para... E obrigado, Kelly, pela vinda aí. E o Gabriel também tá quietinho aí, Gabriel. Fala alguma coisa. Tá chegando, né? O Kelly já tá se enturmando, porque o tema é a Lígia, ele tá assim bem à vontade. O Gabriel trabalha em que área, Eduardo? Pode falar, Gabriel? Aqui fica à vontade, tá? A área de estudo e pesquisa que você tem, né? Assim, se quiser acrescentar algum... Eu e o Gabriel, a gente faz parte de um grupo juntos, que a gente compete quem mais toma lapada do orientador, porque às vezes a gente se atira na ânsia de querer responder e toma umas lapadas, aí, que na realidade é Ariel, não sei como é que ele botou o Gabriel aí, mas enfim, se ele estiver nos escutando, daqui a pouco ele se manifesta. À vontade. Também, assim, boa noite, Lucas. Lucas trabalha também com arte, né? Atendendo projeto social. O pessoal aqui foi filtrando, assim, Kelly, para ficar aquelas pessoas que têm interesse mesmo na pesquisa e tirar alguma coisa em benefício próprio para o seu próprio trabalho, né? Nosso estudo na Lígia, nós estamos aqui no 10º conto, por aí assim, no início da obra dela ainda, mas devido à experiência que a gente já tem com a psicanálise, com a literatura do Machado e do Freud, não foi tão difícil perceber que a Lígia parece que escreve casos clínicos, né? Ela faz uma análise do psicológico humano por meio da literatura e especificamente isso aqui, que eu fiquei bobo de ver, eu recebi o livro ontem, li ontem esse conto, transformei aqui no Word para a gente ler hoje, que eu não conhecia esse conto, né? Peguei o primeiro conto do livro Cacto Vermelho. Então tem a pergunta, e se ele arranjar outra? Tudo aquilo que deixa a mulher aflita, né? O jogo que ela faz, assim, e se ele arrumar outro com esse jogo que eu faço com ele? Tá? Se ele enjoar de mim, arrumar outra, né? Ela vem num crescente, né? Que então chega uma personagem chamada Ana, que vai jogar uma pimenta aqui no meio do conto, né? Primeiro a Ana dizendo que ela sabe tudo o que se acontece, né? A Ana estava sempre a par dos recentes acontecimentos. Sabia, por exemplo, que Dudu e tal. Veja, por exemplo, Luiz Felipe, falando com a esposa, né? Tá? Vê se a esposa não ia tremer toda, né? E a esposa finge que já sabia também, mas não sabia. Finge que não sabia para obter informação. Isso aqui é diálogo socrático, né? Socrático é aquele que só sei que nada sei, finge que não sei, para obter do outro informações que ele me diz. Tá? Finge que eu não sei, então você também sabe, quando na verdade ela não sabia para obter informações. Se eu sei, mas é claro que eu sei, exclamou a Ana, quase ofendida, né? Porque é uma obrigação, que ela sabe de tudo que estava acontecendo, vai dizer que não ia saber disso? Quase ofendida. Aliás, prosseguiu, é tudo ironia a conversa aqui, né? Sempre assim, ironia socrática, nenhuma querendo obter da outra informação. Ou mostrar que sabe mais, né? Aliás, prosseguiu, eu nem queria tocar nesse assunto. Não queria não, tá vendo? Como é que não queria se falou Luiz Felipe? Eu nem queria tocar, mas enfim, como já não é mais nenhum segredo, né? Quer dizer, muito pouco a gente sabe. Esse seu Luiz Felipe é discretíssimo, pois nem o pobre do marido desconfia. O marido da Elisa, né, que vai dizer? O marido dela não sabe. Também ele é muito mais velho do que ela, tinha que acontecer isso mesmo. Com parte de médico, sendo médico, ele entra, o seu Felipe vai sempre lá. Se dá muito bem com o velhote. Veja que esperto. Esses médicos, mas ele tem razão. O ideal é o amante ser amigo do marido. Aqui também entra toda a malícia da mulher, né? Assim, como a mulher já é psicóloga, a mulher já é uma psicanalista sem ler Freud, né? Essas frases aqui não tem no Freud, é criação da Lígia. O ideal é o amante ser amigo do marido, tá vendo? Que frase perspicaz, né?
Por quê? Porque o Lobo Neves é amigo do Brás Cubas, né? E aí ele pega a Virgília. No conto, a cartomante, o Camilo, né? É amigo do... E assim, leva a mulher dele pra cama. E depois o rapaz, o personagem principal, mata os dois na cama, né? No final. Chama os dois em casa e a cartomante faz a previsão para ir e tal, ele vai e leva um tiro. O conto aqui tem alguma coisa da cartomante do Machado, do Brás Cubas, né? É um rolo que ela faz, tá? Ele tem razão. O ideal é o amante ser amigo do marido. É bom mesmo fazer como certos criminosos, que se dão muito bem com o delegado, porque esse é o meio mais seguro de estar sempre a par de tudo direitinho. Parece a nossa política de hoje aqui, do tráfico, olha. Como diz Eduardo, o conto é de hoje. Hoje, aqui ao meio-dia, deu notícia parecida com essa. O próprio oficial da polícia dizendo assim, nós temos problema com o tráfico, porque os nossos policiais também moram nas favelas. É amigo, né? Quando a coisa fica preta, o bicho foge. O riso paralisado arregaçava os meus lábios, e sem tomar fôlego ela prosseguia, entrava em minúcias, sem esperar que eu fizesse perguntas. Chamava-se Elisa, tá? E era bonita, sim, e tinha um ar muito doce, muito honesto. Ninguém sabia de outro caso em sua vida. Aquele era o primeiro. Incrível, não? Depois que Ana saiu, muito tempo fiquei ali quieta, pensando. Já não tinha vontade de armar um escândalo, de procurar o marido de Elisa e contar tudo. Já não tinha vontade de fazer isso, né? De arrumar minhas malas e abandonar Luiz Felipe. Fiquei pensando. Foi então que descobri. E essa descoberta foi tão inesperada, tão terrível. Olha aqui de novo a deusa Fortuna, né? Quando chega o inesperado. Que me fez estremecer. Eu amava Luiz Felipe, amei-o desde o primeiro instante, desde aquela tarde em que o conheci, desajeitado e tímido, a gravata torcida e descoberta e a roupa desbotada. Aqui que ela veio descobrir que lá naquele início, por que ela descobriu agora? Porque ela perdeu. Fixando em mim os belos olhos tranquilos. Amava-o, estivera tão preso em minhas mãos, né? Era dela, né? Desfez-se tanto dele que ele foi embora. Tão seguro e deixei-o escapar, larguei-o. Agora ele tinha outra, a Elisa, tão doce, tão simples, enxuguei as lágrimas. Não, agora não adiantavam cenas. Todas aquelas cenas que ela fazia antes para prender o homem, se ela fizesse agora, ela queria ir embora mesmo, né? Era preciso muita calma. Seria fácil reconquistá-lo, mas era preciso ter calma. Vi-me no espelho e sorri para mim mesma. Tanta confiança me dava essa certeza. Naquela noite mesmo eu resolveria tudo. Olha a frase aqui, Juliana. Está acompanhando, Juliana? Aqui tem um pessoal que acompanha e dá assessoria aqui, Kélio, que me ajuda muito. Tem a Juliana. Precisou sair hoje? Não está aqui não. Louco por literatura. Assessora em comentários, né? Faz uns comentários aqui. Boa noite, Lucas. Não sei o que inibiu a turma aí que tá, né? Ah, tem uma colega Márcia, né, que tá com o marido nas últimas. Tá dando assessoria completa à família, não tá vindo esses dias. Tem uma semana que o marido morre, não morre, né? Um câncer terminal. Caso triste o caso da Márcia, né? Chamei para vir para ver se distrai um pouco a cabeça. Está envolvida 100% com o marido na cama, né? Colega Márcia, que desde o início participa muito tempo do nosso trabalho, está agora com situação de família muito complicado. Vamos esperar que supere, né? Uma situação dessa pode acabar arrastando também, né? Tira a pessoa, desencanta, né? Situação dessa pode tirar o encanto, assim, pela vida, né? Você fica, assim, atrapalhado. Então, como aconteceu aqui no conto, né? Como que uma situação de perda leva a um atrapalhamento, tá? Perturba muito, né? Então ela diz assim, que agora não adiantava mais fazer cenas como fazia antes, naquela noite mesmo eu resolveria tudo, aquilo ia facilitar, né?
Essa frase aqui é bem feminina, né? Vou pegar ele na cama, vou esfregar na cara dele, né? Vou fazer sexo, vou gritar no ouvido dele que eu te amo, né? Essas coisas que a mulher, naquela noite, eu resolveria tudo. Corri para abraçá-lo assim que ele entrou. Quero fazer as pazes, exclamei a beijá-lo repetidas vezes. Ele olhava surpreendido, né? Olhava surpreendido porque não estava entendendo. Sem uma palavra, sem um gesto. Aquilo me gelou. Ele não correspondeu, né? Nessa relação aqui do casal, é como falou acima o Kelly, né? É o tempo todo desencontro, né? Ela tenta um movimento, não dá certo. Ela tenta outro, não dá certo. Era assim que me recebia? Eu ia me entregar todo, ele não esquentava nada? Sem uma palavra, sem um gesto, aquilo me gelou. Era assim que me recebia? Eu me humilhara para ser recebido desse modo? Recuei. Crisparam-se minhas mãos e num desabafo disse-lhe o que me veio à cabeça, tá? Olha o Freud aqui, né? Fala o que te vier à cabeça. Isso aqui é a Lígia se apropriando aqui do Freud desde o início, né? E num desabafo eu disse-lhe o que me veio à cabeça. Primeiro, ironias, depois acusações e finalmente insultos. Ah, por que fui perder a calma? Por que eu fui tão longe? Fiquei rouca, de vista horrorosa, os cabelos em desalinho, as lágrimas manchando o carmim do rosto. Ele ouvia, imperturbável, com um assobio a se desenhar nos lábios, um assobio ainda mais surdo, quase imperceptível. Quando percebi que fracassara, atirei-me soluçando aos seus braços. Luiz Felipe, me perdoa, eu te amo muito, só agora descobri, me perdoa, vamos tentar mais uma vez, me dê uma oportunidade. Ela implora, né? Juro que não tocarei mais nisso, recomeçaremos. Vamos para as montanhas, como na lua de mel. Me perdoa, implorei beijando-lhe as mãos. Não tenho sido fiel, não tenho. Não tenho? Passando docemente o lenço pelo meu rosto molhado, Luiz Felipe conduziu-me ao sofá, fez-me beber um pouco de vinho, depois pôs-se a me olhar, e esse era um olhar sem esperança. Surpreendi-o uma vez ao olhar assim para uma menina que estava morrendo. Olhou para mim como se olha para um cadáver, né? Sem amor nenhum. Tinha os olhos fixos na criança, parecia mesmo procurar alguma coisa. Que é que ele procurava em mim? Carregou-me nos braços, deitou-me na cama, afundei a cabeça no travesseiro. Chorei depois, chorei de alegria, quando senti a carícia leve que ele fez nos meus cabelos. Mas já não era mais carinho, né? Ele estava se desvencilhando dela. Ainda me ama um pouco, está enganada já, né? Ainda não está tudo perdido, ela não percebe. E quando me ergui para repetir que fôssemos para as montanhas, achei o quarto vazio. Ainda ouvi o portão se fechar devagarinho. Aí ele foi no enterro, né? Porque agora a mulher morreu lá, Elisa. Que horas seriam aquela quando Marta veio me chamar? Atordoada e dolorida, procurei por Luiz Felipe. A cama dele estava intacta. Dona Ana quer falar com a senhora, Marta repetiu. Corri para o telefone com um pressentimento. Ana falava tão depressa que a princípio não conseguia entender nada. Que foi, Ana? Não ouço. Fale mais devagar. O que aconteceu? Fala, fala. Apavorada, né? Pois, criatura, ainda não sabe? A Elisa, o teu Luiz Felipe, já é do Luiz Felipe agora, né? Todo mundo sabia que a mulher do outro era a mulher do marido desta. Respirou profundamente e prosseguiu mais calma. Suicidou-se? Imagine que ontem à noite tomou não sei quantos tubos de uns comprimidos para dormir e quando acudiram ela já estava agonizante. Foi para o hospital e hoje de madrugada morreu. Ontem mesmo eu já soube de tudo. Veja você que horror, a coitada. Dizem que o marido está feito um louco, preciso ir lá. Não éramos amigas, mas você compreende. Nesses momentos a gente precisa ajudar. É uma caridade, não é mesmo? Nem sei que vestido hei de pôr, pensando em vestido numa hora dessa, né? Não tenho nada próprio. Eu vou o meu azul. Ana ainda falou sobre vestido, mas eu não podia ouvi-la mais. Elisa estava morta. Quando eu procurava reconquistar Luiz Felipe, ela se envenenava, estava morta. E tive vontade de sair correndo, abrir as janelas e gritar, que todos ouvissem que Luiz Felipe agora era meu. No necrotério havia ainda pouca gente. Cautelosamente espiei por uma janela entreaberta, Luiz Felipe não estava. O enfermeiro informou-me que o doutor passara a noite ali, mas que agora já havia saído, tinha voltado para casa, né? Desencontraram no caminho. Quando me aproximei do caixão, meus dentes batiam tanto que tive de apertar a mão contra o queixo. Fingindo rezar, muito tempo fiquei de olhos pregados no rosto cinzento,
quase escondida entre rosas úmidas e frescas. Elisa era bonita? Engraçado. Antes de vê-la, tive a certeza de que era, mas agora já não sei mais dizer. Lembro-me de uma gota d'água e vai narrando, né? Aqui nós estamos chegando no 9h35, é uma narrativa de um conto pequeno, mas a gente vai comentando, né? Então ela termina dizendo, por que fez isso? Por que ela se matou? Todo o ódio que eu senti por ela desapareceu. Perdoei afinal. Claro, não é morta. Agora ela se tornará completamente inofensiva. Olha que frase. Dentro em pouco, que a rivalidade, né? Dentro em pouco, aquele corpo estaria desfeito, as lembranças que restavam iriam também se desfazendo. Luiz Felipe não ia mais lembrar dela, né? E eu estava viva, né? E tinha um marido. Luiz Felipe era meu, então, né? Corri para casa. Amanhã estava radiosa, eu estava toda de alegria, tonta de alegria, que ela morreu. Ao entrar, dei com a capa de Luiz Felipe atirada numa cadeira. Ele voltara, exatamente como nos primeiros tempos, em que vinha ansioso e abofobado, deixar a capa. Então ela está enganada aqui, né? Vai ver que ela está enganada porque ele voltou como se estivesse ansioso para revê-la, aflito por se desvencilhar de tudo, para me apertar nos braços. Adivinhando-o no quarto, subi as escadas, abri a porta, as persianas estavam descidas. Na penumbra, aos poucos, fui distinguindo seu vulto, acendi a luz. Ele estava retirado na poltrona, nesta mesma poltrona, as pernas frouxas, as mãos abertas, abandonadas sobre os joelhos. Lembro-me de que tinha os sapatos desamarrados. Encarou-me com uma expressão que eu ainda não conhecia. Não era tristeza, não era bem isso. Não sei o que era. Sei que tive medo, um medo terrível. Luiz Felipe, sussurrei timidamente. Tenho errado. Então ela confessa sempre os erros dela, né? As estratégias dela. Mas está em tempo de recomeçarmos. Prometo respeitar o que se passou. Ela tinha um marido, né? Não é fácil você ter um marido, né? Qualquer pessoa sabe. Não é fácil ter uma esposa também, né? Não é fácil você ter uma mulher como sua esposa dentro de casa, você ter o relacionamento, né? E quando perde, então, para você construir tudo de novo, com estranho, né? Então ela lutou muito para recompor o casamento dela, né? Mas está em tempo de recomeçarmos. Prometo respeitar o que passou. Podíamos. Não continuei porque ele parecia não ouvir absolutamente nada do que eu estava dizendo. Ergueu-se sem pressa, desceu as escadas como um sonâmbulo. Não fiz nenhum gesto para detê-lo. Podia ter suplicado, podia ter me atirado aos seus pés. No entanto, percebi que não havia mais nada a fazer. Estava derrotada, né? Quando ele passou e me olhou com aqueles olhos mortiços, fiquei gelada de pavor. Era como se a morta tivesse passado por mim. Parece um conto macabro, né? Vou-me embora, disse. E apanhando o chapéu e a capa, abriu a porta e desapareceu. Naquele conto, o passarinho, Kélio, e tem vários outros contos assim que o homem vai embora. De uma hora para outra ele sai e vai embora. Aqui também tem. Essa repetição acontece nos outros contos, né? Tem vários contos em que a mulher vai embora ou o marido vai embora. Aquele que tem nesse mesmo livro, que eu estava lendo hoje também, Confissão da Leontina, né? Tem um certo instante que a mãe vai embora e a filha fica sem a mãe, né? A mãe vai embora e morre no caminho. Tem muito assim, sair de casa, ir embora e não aparecer mais. É uma cena que vai se repetir sempre. Vou-me embora, vou-me embora. O doutor vai jantar em casa? Pergunta a Marta. O doutor viajou, respondi. Podia ter ido, o doutor morreu. Dito, o doutor morreu, não era o mesmo? Porque Luiz Felipe não voltará, eu sei, ele não voltará. Que vou fazer sem ela? Perguntava o marido de Elisa, que era o velho, né? Também eu olho em redor e fico perguntando, o que vou fazer sem o meu marido? Na mesa, seu lugar ficará vazio. Aquele cachimbo sempre apagado, aquele livro marcado na mesma página, sempre na mesma página. Lá de baixo vem um ruído abafado de talheres e na calçada há risos estridentes de crianças. Mas tudo está tão longe que parece vir de um mundo que já não é mais o meu. A gente trocou os dois contos de Machado e Lígia por esse aqui, do Cacto Vermelho, onde tem um menino, e tem também Confidência de Leontina. Me dá a impressão que eu não entendo por quê, Kelly, eu até gostaria de discutir com outras pessoas que estudam Lígia, né? Da onde ela tirou a ideia de desfazer esse livro, que parece que o Cacto Vermelho, se for pensar bem,
é porque eu não tinha um Praia Viva, que... Ah, sim, esqueci de falar, o Kélio vai me fornecer aí o Praia Viva, né? Eu tentei encontrar, não achei lugar nenhum, fiz até uma oferta aí pela internet, quem tivesse o Praia Viva e o Porões Sobrado, eu estaria disposto a comprar. Nunca imaginei que fosse 4 mil, né? O Porões Sobrado, o leilão de 4 mil, né? Mas o Kélio disse que tem uma cópia Xerox do Praia Viva, para a gente ler o Praia Viva. Eu estou surpreso, Kélio, que a gente não tinha esse Cacto Vermelho, e eu estou vendo assim, como é uma escritora madura já, né? Uma perspicácia enorme, eu não sei por que que ela quis, se é porque a atualidade hoje do feminismo está um pouco rigorosa demais, assim, tudo é machismo, e ela não queria mais ser enquadrada, assim, na onda revolucionária atual, mas dá para ver um conto, assim, vou te falar, eu fiquei impressionado com esse conto, tá? E como disse Eduardo, como ele é atual na perspectiva da relação doméstica de hoje, tá? E é raro você encontrar no feminino, né, principalmente na mulher, uma pessoa que vai ao consultório assumir a responsabilidade de tudo que fez, como ela põe aqui na boca dessa personagem feminina, né? Do início ao fim, ela disse que eu fiz tudo errado. Quando eu tinha um homem à minha mão, eu fiquei bancando difícil demais. Humilhando o tempo todo, com o cachorrinho, com a profissão. Ele vinha falar do trabalho dele, eu, em vez de acolher, deixar ele falar, finge que não ouve, mas depois que terminou, aí você fala, agora vamos tomar um café? E cada um tem o seu lado para falar da vida, né? Mas dá a impressão, assim... Então, eu fico satisfeito da chegada aqui hoje do Kélio, né? A gente já vinha caminhando nessa direção, talvez mais na frente, fazer um livro da Lígia, onde a gente tenta amarrar com uma modalidade que nós estamos chamando aqui de analítica pela literatura, né? Analítica literária, tá? A relação humana vista pela Lígia como uma psicanálise por meio da literatura. Se a gente lê a própria autora como tentando se colocar, né? Como ela diz agora na despedida, quase pouco antes do falecimento, ela diz: não me deixem morrer, me leiam, né? Me leiam, não me deixem morrer. Também tem o Narciso da própria Lígia, querendo ficar para a posteridade, como uma autora que merece ser colocada na posição de filósofa, talvez, né? Ela é lida como filósofa também, Kélio? Tem algum filósofo fazendo pesquisa da Lígia como filósofa? Você já sabe, parece que é muita filosofia que ela faz, tá? Adelmo, quando você coloca nesse contexto de filosofia, a Lígia foi apresentada à Europa pela Simone de Beauvoir e o Sartre. A Simone de Beauvoir foi a primeira a ler os originais de um livro da Lígia que foi publicado na França e ganhou o prêmio de melhor escritora internacional. Simone de Beauvoir lia Lígia e as duas trocavam intimidades e tudo mais. Existem outros pesquisadores também internacionais que gostam da Lígia, só que tem um detalhe. Quando você, até lá atrás, você falou que eu tive sorte por ter um objeto de estudo como é a literatura, é um pouco complicado porque é tão aberto a ponto de as leituras serem muito diferenciadas e até superficiais. Eu, por exemplo, quando fui apresentar um trabalho sobre a Lígia na Polônia, um pesquisador português disse, mas por que você estuda uma autora que é tão fácil? Então, assim, para você ter uma noção, né, Portugal deu o prêmio, né, Camões para ela, em 2005, mas a Lígia não chegou a ter tanta entrada em outros países, porque essa limpidez da linguagem dela, essa linguagem que ela quis tão límpida, muitas vezes passa a imagem de que talvez a literatura dela seja mais fácil que a de Clarice. O que não é verdade, é porque as duas têm estilo de escritas muito diferentes. As duas escrevem de modo diferente. O que a Clarice ainda não conseguia resolver, a Lígia já deixou muito mais claro dentro da perspectiva estética. É totalmente diferente. A Clarice era um diálogo com a própria linguagem, enquanto a Lígia é como objeto estético, ponto e acabou. Então, assim, que existem pesquisadores, até tem muitos estudos que não são da área. A Lígia hoje ela é muito estudada pela psicologia, ela é muito estudada pela educação, ela é muito estudada pelos estudos sociais, tem pesquisadores que pegam a obra dela como referência disso daí. Agora, uma coisa que é muito séria e que a gente tem de... Eu não sei qual que é a análise de vocês, né, que vocês têm sobre a obra dela, que uma coisa que a gente tem de deixar muito claro
é que existem algumas leituras sobre a Lígia complexas. Quando a gente fala de feminismo, ideologias, a Lígia não é feminista, a Lígia não é, ela não prega ideologia na obra dela, a obra dela inteirinha é classificada como uma obra mítica. Então, existem muitas coisas ali na obra dela que você tem de ver que é um princípio de simbologia. Ela usa o simbolismo da imagem, ela usa o imaginário simbólico, por isso que a gente usa tanto o Jung, vendo, né, os arquétipos na obra dela, ela construiu a obra dela inteirinha em cima de bases arquetípicas, e aí isso é muito, isso ela deixa claro. Você vai encontrar na obra da Lígia, você pode ler toda a obra dela, você não vai ver referência a nome de cidade, você não vai ver referência a datas, você não vai ver referência a nada, porque todas as histórias dela são construídas num universo mítico. Então, querer racionalizar, politizar demais a obra de Lígia é cometer um pouco um vacilo, e foi justamente por isso que a crítica brasileira, durante muito tempo, recusou a aceitar a Lígia, porque dizia que ela não abordava a realidade social, porque estava em voga, né, ser muito social, abordar problemas sociais. E a Lígia não, ela pega a perspectiva num aspecto muito mais amplo, universal, por isso recorrendo aos arquétipos. E daí tantas pesquisas que são feitas na obra dela se vincularem aos estudos junguianos. Entendi. Agora, uma coisa só também que eu achei interessante, quando você falou sobre relacionamento amoroso, só uma curiosidade, a Lígia bebeu na fonte de Machado de Assis, porque o Machado também tinha essa mania de construir narrativas em cima do triângulo amoroso, né, que é um dos motes da literatura desde o início. Mas a Lígia, ela faz uma coisa interessante, ela constrói o triângulo amoroso, porque o triângulo amoroso em si já é um desequilíbrio, aí ela vai lá e dá fim ao vértice, a parte de cima, porque isso impossibilita qualquer realização a realização do amor. Ela sempre vai optar pela morte, ou pela fuga, ou por aniquilar aquele ponto crucial do triângulo, porque fazendo com que ele saia da história, as outras duas pessoas ficam impossibilitadas de se relacionar. Então, a história de amor na obra dela, ela é realmente impossível, praticamente. O amor existe, mas ele não se realiza. Há quem ame, mas ele nunca vai ter o retorno. Estou aprendendo isso agora, nessas repetições que nós fizemos aí de alguns contos que depois a gente vai acabar retornando a eles. Agora, o que você me disse, você me chamou a atenção, assim, quer dizer que alguns críticos que vêm comentar ou tentar desfazer a pesquisa considerando a Lígia é porque seria fácil, né? Parece que facilitar o entendimento desqualifica a filosofia, porque a filosofia tem que ser difícil, tem que ser incompreensível, tem que falar enrolado, tem que ser igual aquela fenomenologia do espírito do Hegel, né? Que é um texto extremamente muito difícil de ser estudado e ser compreendido. Quer dizer, se facilitar, se deixar de ser tão hermético é prejudicial, não é melhor? Vê que conto maravilhoso. Os Mortos, escrito aos 31 anos de idade, em 1949. Um conto cheio de idas e vindas e voltas, uma articulação perfeita assim, em termos de conto, de estrutura de ficção, né? Como ela construiu desde o início, lançando frase, dizendo aqui, ó, se voltar ao início agora, fica mais compreensível, fica até mais perturbador ainda, né? Vou contar tudo, né? Aqui é Freud, fala tudo que tiver à cabeça. Prometo que contarei tudo, porque é preciso que alguém saiba de tudo. Eu tenho que entregar o ouro, eu tenho que confessar perante Deus. Eu sou uma criminosa, estou na extrema unção. Naquele momento final em que o padre pergunta, fale agora para salvar a sua alma. Aí o cara derrama todos os crimes que cometeu para ver se pede o perdão a Deus, né? Vai pedir perdão ao analista. Então, eu fiz uma merda, eu estou sozinha, meu marido foi embora, aquele namorava, ele morreu. O cara sumiu da vida dali também, porque não ia ter mais sustentação, né? Porque a mulher que ele namorava era um traidor do relacionamento já, então. Pior de tudo, ela morreu. O amigo que ele visitava deve estar sabendo agora que suicidou-se porque tinha essa relação. Como é que podia continuar ali, como diz o Kelly? O triângulo se desmontou, porque é impossível haver continuidade. Que amor que vai continuar havendo nesse casal, onde morreu aquela que era, né? É interessante também você perceber a ironia do conto, o título dele, Os Mortos. Ali já adora brincar com os títulos, com os símbolos.
falamos de mortos, mas a morte ali não é a morte só de quem deixou de viver. É como se todos estivessem mortos para o amor. A morte ali é uma morte metafórica. Não é das pessoas que morreram, mas das pessoas que não estão aptas para o amor, elas não estão amando. A própria personagem principal aqui agora é uma morta-viva, né? Porque ela só fica lembrando daquele livro abandonado, ela está numa casa que não tem mais marido, então é uma morta-viva, né? Você vê que interessante? Então, eu vou contar tudo. Enquanto eu estiver contando, talvez explique a mim mesmo. Essa frase aqui, ó, isso aqui é Freud, né? Você falar para você aprender consigo mesmo, esclarecer a si próprio, e o analista ser apenas... O analista aqui é o público, né? É o leitor. Tá? O analista é um terceiro, né? Então, não precisa repetir tudo. A gente tem do início ao fim um relato de um paciente num divã, numa montagem da Lígia, que eu fiquei surpreendido. Eu nunca tinha lido isso aqui, li ontem. Você vê que descoberta? Então, 10 para as 10, né? Vamos dar por encerrada aqui a gravação. E as pessoas que vieram, né, que são em torno de 10, 12 aqui presentes hoje, tem mais umas 5 que não puderam ouvir, a gente já explicou por quê. A gente tem feito nosso encontro quinta e domingo, começamos em 2017, tem 2 livros publicados, né? O primeiro de Freud, o segundo de Machado. Vou aos poucos repassando aqui para o pesquisador Kélio, tem mais jovem que a gente, muitas vezes vai interessar, talvez, direcionar a pesquisa também, considerando o fator que a Lígia põe aqui, né? E que é o fator que nós percebemos, Kélio, que o Machado começa, toda obra do Machado de Assis, ela é assentada em cima da ideia de narcisismo ou vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, por que que o Machado teve sucesso como grande escritor? Porque ele ia escrevendo a partir das relações, de levar vantagem um sobre o outro na relação humana. A Lígia parece que pegou o mesmo filão do Machado. Estou com essa impressão. Ela mostra como que a rivalidade aqui do casal, depois como não está bem, vai procurar fora, aí lá tem um velho, que o médico, pela visita, começa a se intrometer na vida, então, do meio do casal, fica com a Elisa, que é mais nova. Então, a relação que tem é sempre uma relação de rivalidade, de conquista do outro, né, de levar vantagem, igual Rubião, né, aí vai embora, assim, Bentinho, Capitu. A obra de Machado, do início ao fim, é uma relação de rivalidade nos meios. Como é que eu faço para me dar bem na vida? Então, a gente fez uma leitura quase completa de todos os contos do Machado e começamos agora na Lígia. No Machado, por incrível que pareça, rapaz, no conto Hoje Avental, Amanhã Luva, o Machado botou um personagem chamado Bento, que ajuda a Rosinha a ter sucesso na vida. E depois, lá no final da vida, ele aparece com a palavra Bento Santiago, o mesmo personagem, tá? Então tem uma trama interna, assim, interligação interna, que eu acho que nós vamos também obter isso na literatura da Lígia para fazer uma espécie de uma obra analítica da Lígia. Aí, não seria mais na perspectiva de mito, nem de arquétipo junguiano, não. Seria mais mesmo assim, das questões de caso clínico que ainda se repetem nos dias de hoje e que são eternas, são universais, né? Isso aqui é um relato universal que ele falou aqui, né? Isso aqui tem lá em Romeu e Julieta, tem literatura universal, né? A Lígia faz literatura universal, né? Tá? E não aquela coisa amarrada num instante ali do tempo. Preparar para encerrar, né? Se alguém tem algum comentário a fazer. E aí, Lucas, você chegou tarde? Deu para acompanhar um pouco? Sim, eu consegui acompanhar o que vocês estavam falando sobre a Lígia também. Deu para pegar um pouco também. Vou te passar esse conto aqui, Os Mortos, que entrou hoje assim repentinamente, para você ler depois. Se quiser ver o vídeo depois, você vai gostar. Muito interessante, tá? Avisou que pelo... Por gentileza, se você puder enviar, eu vou agradecer muito. É que eu não consegui chegar cedo, como é feriado aqui em São Paulo, então os transportes públicos ele fica um pouco mais lento. Mas sim, quero acompanhar depois. Eu vou ver pela internet a gravação. Tá bom. O Lucas tinha mandado a mensagem pelo WhatsApp que ia chegar atrasado, né? Valeu, obrigado então, Rafael, médico Rafael, psiquiatra ali da Santa Casa de São Paulo, né? O pessoal que participou aqui hoje, Loucos por Literatura do Ceará. Obrigado, Kélio. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Kelly, aí pela disponibilidade, pelo esclarecimento.
Tu me apresentou uma joia que, sinceramente, eu não conhecia e vou me aproximar um pouco mais. Isso aí. Valeu, Júlio. Obrigado Foi um pela prazer. presença. Vamos despedir. Boa noite. Boa noite, Vânia. Obrigado, Kélio. A gente continua aí outra hora, tá? Boa noite. Boa noite.